Queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita, alegria em estarmos aqui, mesmo que virtualmente, distantes fisicamente uns dos outros, mas com certeza envolvidos por laços de fraternidade e de amor. A nossa gratidão a Deus pela oportunidade que se renova nas nossas vidas através deste recurso tecnológico da internet, que nos faz, então, estar próximos uns dos outros para a continuidade deste trabalho de divulgação da doutrina espírita, o estudo do Evangelho do Cristo Jesus sob a ótica do Espiritismo. E a oportunidade que o Centro Espírita Amor e Caridade Caraguá nos dá, mais uma vez, quando algumas vezes estivemos presencialmente, oportunidade então que visitávamos nosso filho, nossa nora e netos, e também alguns amigos de Caraguá, e com certeza faremos isso tão logo seja possível. Por enquanto, vamos nos encontrando por aqui, vamos aproveitando estas oportunidades de estudo do Espiritismo e também deste nosso encontro virtual pelas redes sociais. Que a paz de Jesus seja em nossos corações e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Vamos nos reportar aqui, logo de início, aquele momento ímpar em que Jesus aproximou-se daqueles pescadores simples, chamando-os para que se transformassem em pescadores de homens. O trabalho do Cristo na divulgação do Evangelho, da Boa Nova, mas também na formação de cooperadores, de novos trabalhadores, que a partir de então se transformariam em colaboradores do Cristo na divulgação da Boa Nova, na explanação dos seus ensinos, das leis divinas e daqueles tempos do Cristo. Até os momentos de hoje, somos todos nós convidados a que sejamos cristãos redivivos, cartas vivas do Evangelho, discípulos do Senhor, pescadores de almas. E vamos nos reportar também no momento em que, ocorrendo o desencarne do senhor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o codificador do Espiritismo, a 31 de março de 1869, quando, naquela data, então, o Jornal de Paris, numa página do senhor Pagé de Noyer, assim escreveu: já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo imenso vazio que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo imenso vazio que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Vejamos, então, naquele primeiro instante em que Jesus convidou os pescadores simples a que se transformassem em pescadores de homens, pescadores de almas. E quando do desencarne do senhor Allan Kardec, esta expressão do senhor Pagé de Noyer, falando então do trabalho do Espiritismo de espargir luzes de esperança. Nós estaremos falando hoje dos obreiros do Senhor, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, os trabalhadores da última hora, e no item 5, os obreiros do Senhor, que é uma mensagem do Espírito da Verdade de 1862. Mas vamos então, a partir da mensagem,
realizarmos então esta interação com estes dois momentos históricos, do momento em que Jesus convidou os pescadores para que se transformassem em pescadores de almas, e no momento do desencarne do Sr. Allan Kardec, considerado pelo Sr. Pagé Desnoyers, num trabalho de divulgação, de codificação do Espiritismo, cuja tarefa do Espiritismo seria, então, como é, a de espargir luzes de esperança para a humanidade. Então, falar de obreiros do Senhor é falar de pescadores de almas. Falar do trabalho dos obreiros do Senhor é falar desta tarefa de espargir luzes de esperança diante da humanidade. O que são obreiros? Obreiros são trabalhadores, são operários, ceareiros, discípulos. Desta forma, todos nós que nos candidatamos a sermos obreiros, trabalhadores, precisamos ter, então, alguns requisitos que envolvem as nossas capacidades. Antes de tudo, as nossas capacidades intelectuais, não no sentido somente da instrução ou da qualidade intelectiva, quociente intelectual, mas do uso da inteligência, do bom senso, do raciocínio, da lógica, do senso crítico, o trabalho com as nossas elaborações mentais, dos pensamentos que criamos e que, na verdade, fazem toda a diferença nas nossas vidas. Quando queremos ser operários, obreiros, trabalhadores, precisamos desenvolver, então, este trabalho interno dentro da nossa capacidade mental ou psíquica na elaboração dos nossos pensamentos, utilizando bem os conhecimentos que temos e colocando-os a serviço deste trabalho que queremos desenvolver. Não só as nossas capacidades intelectuais, intelectivas, mas as nossas capacidades emocionais, as nossas habilidades de relações, de relacionamento conosco mesmo, de relacionamento com o outro, com a vida, com o mundo, antes de tudo, a nossa relação com Deus. O nosso quadro de sentimentos, a nossa sentimentalidade, ou seja, o gosto que temos pela vida, o entendimento do valor da nossa existência. Penso, logo existo, disse-nos René Descartes. Mas o pensar que envolve o existir deve nos levar também não só a pensar, não só a existir, mas também a viver. Viver onde, então, envolve esta condição das nossas emoções, dos nossos sentimentos, destas nossas habilidades relacionais, de autoidentificação do nosso íntimo, ou seja, conhecimento de nós mesmos, tanto quanto desenvolvimento da nossa capacidade de identificação do mundo que nos rodeia, a percepção dos outros ou do nosso próximo, daquele que caminha conosco, a focalização do mundo onde vivemos, no tempo, esta trajetória do tempo e do espaço, onde estamos nós envolvidos hoje, durante esta existência atual. Naturalmente, como espíritos viandantes do passado, espíritos reencarnantes, tivemos outras vidas anteriores, mas somos hoje o resultado daquilo que fizemos dos nossos pensamentos de outrora, das nossas emoções do passado, dos nossos sentimentos do pretérito, tanto quanto das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos atos, que na verdade foram realizados conforme o que nós pensávamos, o que nós sentíamos. Hoje, tendo então as nossas mentes um tanto mais desenvolvidas, as nossas capacidades mais desenvolvidas, numa condição
de maior percepção da vida, uma maior lucidez mental, uma maior clareza acerca da existência, do valor da vida, do valor do tempo, de cada instante, de cada segundo, e a compreensão de que somos nós os construtores dos nossos destinos, de que somos herdeiros de nós mesmos, vítimas de nós mesmos, artífices deste nosso tempo, e de que estamos semeando para o futuro com este material que hoje lançamos ao solo da nossa própria existência. As sementes que vamos lançando aos nossos pés nesta caminhada evolutiva ascensional, como fizemos do ontem até hoje, mas naturalmente com a cabeça, como se costuma dizer, que tínhamos aquela época, com um tanto de maturidade ou de imaturidade, com um tanto de consciência ou de inconsciência, o que também nos é característico hoje, porque não temos a maturidade total, não estamos totalmente conscientes acerca da vida. Estamos conhecendo as verdades à medida desta nossa conscientização dos valores existenciais do espírito, mas também estamos amadurecendo no campo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a partir daí os nossos comportamentos se tornam melhores, mais positivos, mais lúcidos, mais luminosos, tanto quanto pensamos melhor, nos emocionamos de uma forma mais positiva, mais equilibrada, e os nossos sentimentos estejam mais voltados à própria realidade do espírito no campo das virtudes, no campo do amor, do otimismo, da esperança, da mansuetude, da paciência, da fé. Então, falar de obreiros, já iremos falar então dos obreiros do Senhor, mas falar naturalmente de obreiros com conhecimento espírita, com conhecimento de que somos espíritos imortais, seres reencarnantes, criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, lançados nas encarnações, no que na linguagem hindu é chamado de sansara, a roda sucessiva das encarnações, objetivando atingir um dia a perfeição. Os horizontes de paz e de luz a que todos almejamos, e que para isto precisamos nos auto-enfrentar. Cuidar dos nossos pontos nevrálgicos, conhecer ainda o nosso lado sombra, as chamadas sombras individuais de cada um de nós e dos nossos irmãos do caminho, e as chamadas sombras coletivas da própria humanidade. Filhos da luz, lutamos, enfrentamos, nos esforçamos para cada vez mais acender a luz a que Jesus nos convidou. Brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. No dizer de Castro Alves, na primeira estrofe do poema Marchemos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, de 1927, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Filhos da luz, guerreiros da luz, operários, obreiros, que então, convivendo com o seu lado sombra, precisam nutrir esta luz, ou cada vez mais trabalhar na interioridade de nós mesmos, esta chama viva que Deus embutiu em nós. Fomos criados pela luz e para a luz. Fomos criados pelo amor divino e para o amor. Fomos criados para a vitória, para a felicidade, para a evolução. Mas ainda enfrentamos situações derrotistas, ainda enfrentamos situações
difíceis ou dificultosas, conflituosas, muitas delas geradas quase sempre por nós mesmos, diante daquilo que ainda pensamos, diante das nossas emoções em desalinho, dos nossos desacertos, dos nossos desencantos, mas tudo isso é um processo, faz parte do nosso crescimento. Segundo Joana de Ângeles, espírito, guia espiritual, de Edivaldo Pereira Franco, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução se faz passo a passo, etapa a etapa, degrau a degrau. Assim como a natureza não dá saltos, também nós não saímos de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, sem passarmos por todas as etapas necessárias, que envolvem o desapego, que envolvem a nossa maturação ou maturidade psicológica e espiritual, que envolve a nossa autoidentificação e a identificação daquilo que nos rodeia em nossa volta, que envolve a compreensão da realidade mortal da vida, dos verdadeiros valores da existência humana e que envolve a própria compreensão do projeto divino. Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que nos criou para esta vitória, para esta felicidade, dando-nos a cada um de nós todas as chances e as oportunidades, todas as alternativas possíveis para o nosso crescimento. Sabedor ele de que todos nós atingiremos um dia esta evolução e esta condição de espíritos perfeitos. Daí, então, o valor da vida e o sabor do viver e do conviver, que é um trabalho de construção íntima ou de reconstrução, é um trabalho de edificação de uma nova sociedade, de um novo mundo, construído por todos nós e por cada um de nós. Que vamos mudando o nosso mundo íntimo, que vamos nos capacitando como obreiros, trabalhadores, semeadores, ceareiros, a partir do momento em que despertamos para a luz. E quando a luz se faz, a sombra vai se desvanecendo, nós vamos tomando mais consciência de quem somos, das nossas responsabilidades, das nossas finalidades e do que nos compete fazer no mundo enquanto estamos aqui, durante esta nossa encarnação, mas também na nossa trajetória evolutiva para futuras reencarnações vindouras. Quem são, então, estes obreiros, os trabalhadores do Senhor? Aqueles que, entendendo a mensagem do Senhor, a mensagem do Cristo, que fala de Deus, de um Deus Pai, de amor e de misericórdia e de justiça, de um Pai que sempre mantém as portas abertas aos seus filhos, mesmo aqueles que pareçam mais renitentes no mal, resistentes ao amor e desobedientes às leis divinas. Deus, mantendo então abertas estas portas ou estes portões para todos os filhos, aguarda em que no tempo certo de cada um, onde cada um de nós tem um tempo para amadurecer, para enxergar aquilo que antes não viu, para conseguir ouvir e agora ouvir com uma outra qualidade, percebendo os sons da vida, as respostas que a vida nos dá a partir da própria natureza, da beleza da criação, da voz de uma criança, das conversas que temos com alguns amigos, conhecidos, e até mesmo das respostas que nos vêm pela influência espiritual positiva, dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos protetores, dos trabalhadores do Senhor na pátria espiritual, daqueles que comungam conosco destes propósitos do serviço a Deus
do serviço ao próximo numa caminhada com o Cristo. E é quando, então, nesta mensagem do Espírito da Verdade, de 1862, que o senhor Allan Kardec fez constar, então, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, assim inicia a mensagem, o Espírito da Verdade. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Atingistes o tempo. Logo de início, então, quer dizer aqui o Espírito da Verdade, que todos nós, assim como a própria humanidade, a partir do próprio desenvolvimento individual de cada um dos espíritos que reencarnam na Terra, que reencarnaram na Terra, que estão reencarnados na Terra, é que nós vamos atingindo um determinado tempo. Há um tempo para tudo. Costuma sempre se dizer, né? Muitos de nós recebemos estas mensagens, muitas vezes pelo WhatsApp, há um tempo nos propósitos de Deus. Deus nos criou para o amor e para a luz. Mas há um tempo dentro destes propósitos de Deus que é o respeito, dentro do livre-arbítrio que Ele mesmo nos concedeu, que é um tempo de despertamento. O psicólogo russo Gurdjieff, ao falar dos níveis de consciência da mente humana, cita então o nível do adormecimento e o nível do despertamento. O que é o dormir, o que é o despertar? Vamos nos lembrar aqui da expressão de Efésios, Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. O que é o dormir? O dormir não quer dizer que estamos todos nós dormindo, mas o estado de dormência, como que um estado letárgico, de não compreensão, de não observação das coisas. Lemos, mas não compreendemos. Ouvimos, mas não desenvolvemos totalmente a capacidade de escuta na absorção daquilo que estamos escutando. Estamos vendo, mas não há uma compreensão real daquilo que nos chega pela condição da própria visão, da dinâmica do nosso olhar. Então, estes obreiros do Senhor, tendo um tempo para a própria humanidade, para cada um de nós, estamos, neste momento, num tempo do despertar. Despertamos para algumas coisas antes, estamos despertando para outras agora, e estaremos despertando mais tarde para outras ainda. É este processo gradativo, ascensional, passo a passo, etapa a etapa. Então, não querendo dar saltos, mas querendo, na verdade, passar por este processo gradativo que nos faz crescer e que, ao mesmo tempo, vai nos transformando em colaboradores com Cristo, obreiros do Senhor, para que possamos oferecer a nossa contribuição diante das crises da sociedade moderna. E atingimos um tempo como este. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele considera que o século XIX era o século da matéria. E ali, no seu livro O Grande Enigma, estabelece ele que o século XX seria o século do espírito. Nós estamos no século XXI. Um século psicológico, um século emocional, um século de mudanças, um século de transformações, um século de despertamento, de um verdadeiro laboratório de emoções,
e que algumas vezes nós chegamos a chamar de caldeirão de experiências. Vivemos nós hoje um caldeirão de experiências múltiplas, multifacetadas, numa sociedade plural, onde os espíritos reencarnados na Terra estão demonstrando, através do que pensam, do que sentem e de como se comportam, quem são. Mas estão trabalhando o seu lado interno, o seu lado íntimo. Estão colocando para fora as suas dores, os seus estados de incompletude, as suas adversidades internas e também no enfrentamento das adversidades externas. Passamos por conflitos emocionais tumultuados, passamos por estados psicológicos de desequilíbrios. Muitas vezes amanhecemos bem, à hora do almoço não estamos bem, parecendo-nos que à tarde iremos enlouquecer. Passamos então por uma série de sentimentos, de pensamentos, e tudo isso sendo trabalhado ainda os nossos temperamentos. Aqueles que têm um temperamento irritadiço, colérico, irascível, aqueles que têm um comportamento, um temperamento melancólico, depressivo. Então, todos nós temos internamente dentro da nossa chamada historiografia espiritual, o resultado daquilo que fizemos de nós mesmos. E estamos hoje travando esta batalha diante da chamada dualidade existencial, da escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, a guerra e a paz, a sombra e a luz. E vivemos muitas vezes estes sentimentos antônimos ou antagônicos, porque queremos construir este ser que aspiramos ser, mas muitas vezes, teimosamente, insistimos em ser este ser que não mais queremos ser. Conflito que foi vivido também por Saulo de Tarso, mesmo após o seu processo de conversão na estrada de Damasco, dizendo ele: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este é ainda o que eu faço. Então, atingir o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade é percebermos que a casa, a Terra, o planeta está neste momento em reformas, ou em reforma. E uma casa em reforma, naturalmente, traz algumas situações adversas, conflituosas. É como se estivéssemos enfrentando as situações mais escabrosas. Quereríamos ver a luz, mas ainda nos perdemos em sombras. Queremos dar os passos acertadamente, mas de quando em quando erramos o alvo. Queremos buscar as situações que nos tragam felicidade, alegria, mas nos deixamos ainda penetrar pelos estados de tristeza, de desânimo, de desencanto, um estado de solidão íntima. Queremos buscar a paz de espírito, a paz da consciência, a paz interior, a paz do dever cumprido, a paz que nós nos dedicamos nos templos religiosos, a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, mas continuamos guerreando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, guerreando com os nossos pensamentos, guerreando com a oralidade, com o verbo, com as palavras, porque temos dentro de nós, embutidos em todos nós, os chamados arquétipos, que são os sinais ou as marcas de quem nós fomos no passado. Então, do primitivismo do homem, dos seres cavernosos, da história antiga, do período medieval, dos duelos, dos enfrentamentos, das batalhas, das guerras, chegando à modernidade, um período de reconstrução, de retomada de valores, mas convivendo também com o que alguns autores chamam de sociedade iconoclasta, que lutou para ter uma liberdade e, na verdade, avançando os portões da liberdade e escancarando-os para a libertinagem,
num chamado excesso de liberdade, derrubou ídolos sobre as nossas próprias cabeças. Então, nós estamos convivendo com este período de revolução, de costumes, de normas, de padrões, de arquétipos internos que se mobilizam externamente, que são as nossas marcas interiores, tanto quanto no mover ou no movimento dos paradigmas. Os paradigmas são os padrões comportamentais de cada um de nós e da sociedade. Alguns desses paradigmas como paralisados e alguns precisando ser removidos, tanto quanto alguns paradigmas importantes como princípios basilares da civilidade, da humanidade, do respeito, da ética, da moral, mas estamos nós vivendo então este conflito. O que até então, pouco tempo, chamava-se conflito de gerações, nós estamos vivendo hoje um conflito de costumes, de normas, dos chamados mores, né? Em que cada um dos espíritos reencarnados na Terra, enxergando este ou aquele lado, tendo esta ou aquela verdade, ou meia-verdade, começa a colocar para fora, inclusive no meio internautico, nas redes sociais, um palco de palpites, de conversas, de ideias e até de discussões, muitas delas vazias, ou muitas delas discussões que chegam às raias da agressividade, do desrespeito. Nós estamos sendo chamados neste momento, como diz aqui o Espírito da Verdade, a percebermos este tempo de transformação da humanidade. Mas diz o Espírito da Verdade, felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na semeadura com o Senhor, na seara do Senhor. Então, estes obreiros do Senhor, que todos nós estamos, de alguma forma, nos candidatando a ser, estamos, como todas as criaturas humanas, trabalhando na intimidade, os nossos pensamentos, as nossas construções mentais, os nossos desalinhos emocionais, o nosso próprio estado de incompletude, esses nossos chamados pontos nevrálgicos, onde o sapato aperta, onde o calo dói, porque temos alguns sentimentos que ainda nos incomodam. Joana de Ângeles chama alguns desses sentimentos ou destas posturas comportamentais íntimas, estados psicológicos e emocionais, de gigantes da alma. São sentimentos que se agigantam dentro de nós e ela ali qualifica ou descreve alguns deles como sendo a raiva, a ira, a mágoa, o ressentimento, os ciúmes, o melindre, o rancor. Eu, de quando em quando, me lembro de uma palestra que fiz alguns anos atrás, numa cidade em que estava indo pela primeira vez, e também naquela casa espírita, portanto, e quando lá cheguei, sentando-me logo à primeira fila, aguardando o momento da palestra, sentou-me ao lado uma senhora, que naturalmente ela não me conhecia, nem ela, a primeira vez que estava indo lá, e ela fez apenas um cumprimento, né, formal, e eu também, nem disse que eu era o orador da noite, enfim. Mas logo que foi começar a reunião, o dirigente da reunião pediu que uma senhora lá de trás fizesse a prece. E eu nem olhei para trás para ver quem estava fazendo a prece, mas ouvi a voz daquela senhora, então, que fez uma prece, né, em pé. Dava para perceber pela voz que nos chegava, né, pelo aquele salão que ela havia se levantado da cadeira. E quando ela terminou a prece, esta que estava sentada ao meu lado, mesmo sem me conhecer, disse assim: tudo que ela falou na prece, muitas coisas ela não tem coragem de falar na minha cara. E eu assustei, né? E não entendi, estava na hora de eu fazer a palestra, e ela disse assim, muita coisa que ela quer falar para mim, colocou na prece. Eu falei, mas como assim?
Ela disse, quando ela pediu a Deus, Deus abençoa as pessoas perturbadas, complicadas, é de mim que ela falou. Falei, imagina. Então eu vi que aquele melindre, aquela situação de mágoa, de ressentimento, naturalmente envolvia uma situação vivida entre elas duas. Portanto, estamos todos nós em tratamento. Queremos ser obreiros do Senhor, mas muitas vezes trazemos mágoas, ressentimentos, estados irascíveis, melindres em relação ao outro ou ao ambiente onde frequentamos, e até mesmo nas nossas relações familiares. Atingindo um tempo certo das coisas anunciado para a transformação da humanidade, é o tempo do despertamento. É o tempo deste autoenfrentamento com estes pontos nevrálgicos, com esses chamados gigantes da alma, que nos incomodam, mas que nos infelicitam. E que podem continuar projetando para as nossas vidas futuras estados de angústia, de tragédias morais, como as que estamos enfrentando hoje na atualidade, frente a muitas disputas do passado que trazem os espíritos até hoje e no cometimento atual de crimes, como feminicídios, infanticídios, parricídios, fratricídios, homicídios, latrocínios e outras questões. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar de transformação da humanidade. Temos que ter esta identificação do papel que nos cabe. Jesus nos convidando a sermos luz, brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. A nossa formação ou capacitação como obreiros do Senhor, não só na divulgação do seu evangelho, durante os nossos estudos, durante as nossas conversas edificantes ou nas leituras evangélicas, mas na nossa conduta tipificada como uma conduta de verdadeiros cristãos, que agora desapegados dos homens velhos do passado, das roupagens dos homens velhos carcomidos pelos erros do passado, desvestindo-nos destes sentimentos de menor valor, mas que se agigantam dentro de nós, buscando a conquista destas virtudes, as chamadas virtudes do Espírito, que podem nos elevar, nos fazer crescer. E é preciso, então, meditar em como estamos vivendo as nossas vidas, como estamos nos capacitando como obreiros do Senhor, não só na divulgação do seu Evangelho, mas em sendo realmente cartas vivas do seu Evangelho, pescadores de almas e espargindo luzes de esperança. Então, assim como Cristo convidou os pescadores simples a que se transformassem em pescadores de almas, este momento atual requer de cada um de nós a nossa mudança, a nossa transformação, a nossa capacitação, trabalhando as nossas habilidades, pensamento, emoções, sentimentos e comportamentos, para que sejamos realmente pescadores de almas. E desenvolvendo um trabalho como obreiros do Senhor, neste momento atual, em que o Espiritismo, o Consolador prometido, requer de nós um trabalho sério, para que, assim como Allan Kardec e outros espíritos reencarnados na Terra, nós também possamos espargir luzes de esperança. E no segundo parágrafo, esta mensagem do Espírito da Verdade tem apenas 2 parágrafos, eu li apenas um trechinho, a primeira linha, né, do primeiro parágrafo da mensagem, e no segundo parágrafo, que é o último, segundo e último, diz o Espírito da Verdade: Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento. Mas, ao final, diz ali: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Voltando, então, o Espírito da Verdade, né, a falar desta passagem do Cristo, que é
e que Allan Kardec fez constar também, logo no início dos Trabalhadores da Última Hora, que é a parábola do festim de núpcias. Então, Deus faz neste momento recenseamento de seus servidores fiéis. Então, o obreiro, o trabalhador, o ceareiro, o servidor, precisa trabalhar esta sua fidelidade. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo intitulado Fidelidade a Deus, há um momento em que Humberto de Campos narra que o Cristo assim teria se manifestado. Acima de tudo, a fidelidade a Deus. E em segundo plano, a perfeita confiança em si mesmo. Acima de tudo, a fidelidade a Deus. E em segundo plano, a perfeita confiança em si mesmo. Sermos obreiros do Senhor, fiéis a Deus. Fiéis ao compromisso que assumimos com o nosso Pai que está nos céus. Disse Jesus, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. E na questão 675 do Livro dos Espíritos, no livro 3º, Leis Morais, segunda lei, Lei do Trabalho, na questão 675, pergunta Allan Kardec aos Espíritos: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Responde os Espíritos: não. O Espírito trabalha como corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, neste momento atual, neste momento pandêmico, neste momento de desacertos, de cometimento de crimes, nesse momento de desencontros e de reencontros, somos chamados a ser estes pescadores de almas, obreiros do Senhor, para espargirmos luzes de esperança, com a ocupação útil do nosso trabalho, com pensamentos luminosos, positivos, lúcidos e certeiros do bem. Com as nossas emoções e os nossos sentimentos voltados à fraternidade, à caridade, ao amor. E com as nossas atitudes de verdadeiros cristãos, com comportamentos nobres de aceitação, de respeito, de empatia, de autenticidade, de fraternidade. Porque, segundo o Espírito da Verdade, Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis. E seremos fiéis a Deus, não só pelas preces que fazemos, pelas rogativas ao divino, por esses nossos estudos, mas diante deste mundo, ainda em sombras, deste mundo de desequilíbrios e desacertos, de irmãos nossos comprometidos e que continuam se comprometendo com as leis da vida e com as leis gerais que regem o universo, assim como Cristo convidou as criaturas a uma vida nova, assim como Cristo dizia que nenhuma ovelha iria se perder, nenhuma delas, e todas retornariam ao bom redil, é preciso acreditar que esses irmãos nossos têm jeito sim. Talvez demore, como se costuma dizer, porque cada um no seu tempo, e há um tempo no propósito de Deus. Cada um no seu tempo de maturação, de maturidade, de despertamento. Alguns já acordaram e já viram a luz. Outros ainda se encontram nas sombras. Alguns viram a luz e estão trabalhando pela luz. Alguns viram a luz, mas ainda se permeiam pelas sombras. E nós vamos nos identificando, então, com o Evangelho do Senhor, que vai nos abrindo estes caminhos para estes novos horizontes de paz e de luz a que todos buscamos, porque também precisamos nós deste alento, porque temos as nossas necessidades morais, espirituais, emocionais. Mesmo os chamados obreiros do Senhor têm em si as suas deficiências, as suas incompletudes, as suas necessidades, as suas neuroses, as suas fobias, porque somos espíritos imperfeitos, incompletos. Daí de quando em quando choramos, nos desanimamos, ficamos desalentados, perdemos o sentido das coisas, pensamos em desistir.
E a este tempo, os Espíritos nos dizem, assim como Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco e outros, de que a este tempo nós seríamos testados diante da influência espiritual sutil, pertinaz, obsessiva das sombras, para que nós desanimássemos. Chico Xavier chegou a dizer que nós viveríamos a este tempo, este período de um verdadeiro embate com as sombras. E somos convidados muitas vezes ao desânimo, ao desalento, querendo deixar para lá a parte que nos compete e que nós já bem conhecemos. Os primeiros cristãos, ao tempo dos circos romanos, em se jogando nas arenas de leões, ali enfileirados, cantavam hosanas ao Senhor, hinos de gratidão ao Pai, no verdadeiro testemunho de fé, mesmo no holocausto que os levaria à morte do corpo físico. Vivemos nós hoje o enfrentamento com as arenas da vida, nos circos da vida, em que nos compete cumprir a parte que nos cabe na implantação do reino de amor entre as criaturas humanas na terra. E enfileirados, precisamos então agradecer a Deus, cantando hinos de louvor ao Pai e buscando cada vez mais as suas bênçãos, nos tornando cada vez mais merecedores de tudo aquilo que Deus já nos oferece por acréscimo do seu amor e da sua misericórdia. É um tempo, então, em que a humanidade atingiu esta fase de mudança, de transformação. A casa está em reformas e Deus, neste momento, faz, então, o recenseamento de seus servidores fiéis, dos pescadores de almas, dos que já se dedicam a espargir luzes de esperança, para que este planeta, então, se transforme num mundo de regeneração. Cada um de nós está sendo chamado a este propósito, a este tempo de mudança da humanidade. É preciso, então, nos esforçarmos, trabalharmos, desenvolvermos as nossas capacidades, pesquisarmos, conhecermos, irmos à frente, amanhecermos a cada manhã buscando a alegria do despertar e ao anoitecer agradecemos a Deus a bênção do dia. E durante todo o dia, desenvolvendo então as nossas capacidades, fazendo as nossas pesquisas, nos relacionando com o outro, fazendo brilhar a luz que há em nós. E daí, cumprindo esta nossa cota, esta nossa parte, dando deste nosso quinhão, neste projeto divino, individual e coletivo de transformação da humanidade, obreiros do Senhor, pescadores de almas, espíritos reencarnados na Terra e aqueles que estão na crosta espiritual planetária, aguardando uma nova chance de reencarnação para um trabalho de espargir luzes de esperança diante dos corações aflitos, diante dos que choram, diante daqueles que estão desesperançados. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Atendendo então ao convite do Cristo, nos aproximando cada vez mais deste irmão maior, o doce Rabi da Galileia, o doce Rabone, o Senhor dos senhores, o triunfador perene, o Senhor dos milênios, o médico dos médicos, o médico das almas, aquele que nos alenta com as cantigas suaves de imortalidade, de paz e de luz. Nos deixemos abraçar pelo Cristo Jesus e, como obreiros do Senhor, cumpramos a nossa parte nestes tempos de agora, em que há tanta necessidade daqueles que promovam a luz, frutifiquem a paz, prodigalizem o amor
e continuem a espargir as flores de esperança. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de velo de ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me dirá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz.